Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Ceciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu, às vezes, fico pensando quando começo a ouvir as intervenções que são feitas aqui desta tribuna em relação à matéria que está sendo objeto de discussão na ocasião. E, por exemplo, o nobre deputado Paulo Ramos, meu amigo, então disse que é incompetente o governo, é incompetente a Procuradoria-Geral do Estado, é incompetente, ou seja, a incompetência campeia toda a administração do Estado do Rio de Janeiro. Eu, de forma fraterna, nobre deputado Paulo Ramos, quero discordar, porque não é incompetência, muito pelo contrário, é competência. Competência deliberada daqueles que realmente estão apostando na destruição do Estado. Essa é que é a verdade. Esse negócio dos benefícios fiscais, há muito tempo, toda e qualquer matéria a respeito da crise que vive hoje o país e que tem o rebatimento de forma mais perversa no estado do Rio de Janeiro, quando a gente vê, ouve os especialistas, os economistas, todos eles apontam a forma equivocada como os benefícios fiscais têm sido dados, não só a nível federal, principalmente a nível estadual. E esses benefícios fiscais, como a gente fala, sem critério, sem contrapartida, sem acompanhamento, sem uma avaliação para saber se aquilo que está sendo dado como benefício fiscal realmente deve continuar, deve ter alguma correção ou deve realmente ser extinto. Quer dizer, uma parcela expressiva da forma como isto foi dado, estes benefícios foram dados de forma totalmente aleatória, provavelmente para atender únicos e interesses privados, interesses que não significavam, por exemplo, os interesses de alavancagem do desenvolvimento do Estado, desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Pois bem, isso daí é o que a gente tem assistido. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, importa os benefícios fiscais dados num determinado período, 2007, 210 bilhões de reais. É muito dinheiro. É o dinheiro que provavelmente a forma como ele foi dado para joalherias, benefícios que foram dados para termas, benefícios que foram dados para cabeleireiros, top do estado da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, é claro que aí o Estado tinha que entrar em crise. Não há uma outra justificativa. O nível de compreensão de qualquer cidadão e cidadã chega à conclusão de que há uma responsabilidade muito grande da forma como esses benefícios foram dados, exatamente sem critério, sem nada, para atender interesses, talvez até pessoais, interesses, outros que não os interesses verdadeiros do Estado do Rio de Janeiro, os interesses, digamos, de termos de forma saudável a economia do Estado do Rio de Janeiro. Não é nada disso. E aí o que que a gente assiste? Esta casa continua validando exatamente os benefícios. Essa proposta é uma proposta absurda. Já foi alegado aqui inconstitucionalidade. Então eu vejo como é que nós estamos defendendo uma coisa que é inconstitucional. Já começa por aí. Segundo, os benefícios fiscais que vão ser revistos pelo CONFAS
esses benefícios fiscais, como é que o benefício fiscal ele é dado? Ele é dado na medida que haja exatamente o consenso por parte do CONFAZ, que é o Conselho de Fazenda, por unanimidade dos estados que participam do Conselho. Ora, então o que acontece? Isto é uma norma o tempo todo desrespeitada pelos estados. O Estado aprova esse tipo de procedimento no CONFAZ, mas no Estado onde ele está administrando, ele simplesmente passa por cima daquilo que é definido como regra, como lei, confirmado e afirmado, e passa a emitir, sem nenhum controle, passa a dar benefícios fiscais, e aí, sem nenhum controle, desrespeitando aquilo que é regra definida no CONFAZ. Então ele sai da fiscalização, do controle do CONFAZ, faz o que quer e entendeu? E por aí vai. Então, é claro que isso não pode dar certo de forma alguma. Então, hoje, o Estado do Rio de Janeiro vive uma verdadeira penúria em relação aos seus servidores públicos. O servidor que não recebe o salário em dia, atrasado há bastante tempo, o servidor que ainda não recebeu o 16º salário 2016, o servidor que está com sua vida totalmente atrabalhoada, exatamente por falta de recursos para garantir a subsistência sua e de sua família, não tem a mínima condição de honrar compromissos que garanta a sua subsistência, como, por exemplo, pagamento da luz, pagamento do gás, pagamentos que vêm através de algum empréstimo que foi feito. Ou seja, esse servidor público, ele tem sido desrespeitado de uma forma totalmente absurda por conta da situação de crise que vive o Estado do Rio de Janeiro e que tem uma das componentes fortíssimas a contribuir para esta crise, a forma como os benefícios fiscais foram dados pelo Estado do Rio de Janeiro. E mais, eu gostaria de deixar claro que a matéria que está sendo aprovada no Senado também é um absurdo total. Ali desmoraliza o CONFAZ naquilo que vinha procedendo de forma correta e desmoraliza também os legislativos estaduais, porque passa a não ter mais ingerência alguma, não passa através de uma intervenção, de uma discussão, de um debate. Acabou isso daí, a ausência total de transparência, porque vai prevalecer exatamente aquilo que é o desejo desses que estão pouco se lixando para a crise que vive o Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a continuidade de benefícios fiscais serem dados exatamente através de decretos. Isso daí significa castrar exatamente legislativo e estadual, que qualquer benefício fiscal deveria ser objeto de uma discussão, a transparência que a sociedade está exigindo aí, dos negócios do Estado, como devam ser tratados, e nada disso, esta casa aqui está passando também por cima de tudo isso. Lamento profundamente, e neste sentido, é que eu acho que a gente não deva, de forma alguma, votar favorável a esta matéria, porque é uma matéria prejudicial ao Estado, prejudicial aos servidores do Estado do Rio de Janeiro, principalmente, que estão sem ter a mínima condição de sobrevivência e subsistência por conta, ou pelo menos justificado pela crise que aí está instalada. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente.